Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Leitura somente do versículo 18, como eu fiz pela manhã, até o versículo 21. Do 18 ao 21, de Efésios 5. Assim diz o Senhor nosso Deus: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Meus irmãos, pela manhã nós ouvimos o Senhor falar conosco e começamos a observar os argumentos utilizados para a salmodia exclusiva. O porquê que nós cantamos aqui em nossa igreja e, na verdade, porquê que essa doutrina, não apenas por nós, mas também por outros ao longo da história e em nossos dias também, tem sido defendida. E o argumento que eu esbocei para vocês pela manhã, o argumento que eu procurei partir dele como o primeiro argumento, logo após explicar de forma breve, mais uma vez, o princípio regulador do culto, foi o argumento de que nós não podemos ter nada no culto solene com relação a cântico que não seja sob inspiração divina. Ou, colocando de outra forma, nós vimos que as composições meramente humanas, ou seja, homens escrevendo hinos, cânticos, ou seja lá o nome que você der para isso, música sendo produzida por homens, sem nenhuma inspiração, isso não pode ser inserido no culto solene. Se ainda ficou alguma dúvida quanto a isso, eu não posso fazer outra coisa a não ser, nesse momento, recomendar que você ouça mais uma vez, e se não ouviu ainda, ouça pela primeira vez o sermão que foi pregado pela manhã, até porque eu tenho que avançar aqui nos demais argumentos. Mas ainda uma outra coisa bem breve, que toca nesse assunto da manhã, para a gente poder adentrar os demais argumentos dessa noite. Eu falei já no final do sermão, levantando a questão de o que seria, ou qual critério seria usado para o que seria cantado, caso nós abríssemos a possibilidade para ser cantado no culto solene aquilo que não é inspirado. Lembra? Eu disse assim, veja, se o critério se a gente anular aqui, se a gente deixar de lado por um momento a inspiração como o critério para estar presente no culto solene, aquilo que será cantado, e admitirmos que o critério passa a ser, então, a fidelidade ao que está revelado, ou seja, o cântico composto, o hino tem que estar fielmente a sua letra em concordância com a revelação bíblica. Se esse é o critério, então, logo, eu disse para vocês pela manhã, logo, então, não haveria nenhum problema de nós cantarmos cânticos compostos por hereges. Você lembra disso? Adventistas e outros que escreveram música, que compuseram cânticos, nós poderíamos, como muitos o fazem, utilizar em suas assembleias solenes. E aí, talvez você não se incomode tanto com esse argumento, ache ele muito pragmático, mas veja que isso não está solto. Quando eu falo isso, não é somente pela questão prática, o que tem peso, e também pelas implicações que isso traz, como, por exemplo, eu citei para vocês, de associar a igreja com a teologia daquele compositor. Não é apenas isso, como eu falei pela manhã, mas o texto que nós lemos na chamada adoração do culto dessa noite deixa claro a razão principal. Vocês viram que 1 Crônicas, capítulo 16, nos mostra que o Senhor Deus, ele separou um grupo específico para compor os cânticos, sob inspiração, lembre-se disso, claro, mas um grupo específico para compor os cânticos e conduzir essa adoração a Deus na antiga aliança. Em outras palavras, não foi qualquer um. Quem poderia compor? Quem foi escolhido para escrever e essa composição ser usada no culto solene?
Aquele grupo específico, escolhido por Deus, designado por Ele para fazer isso. Se nós fôssemos usar como um paralelo, alguém querendo esticar demais aqui a corda e dizer, então a implicação disso seria que na nova aliança, quem deveria compor e conduzir a música na igreja seriam aquilo que é equivalente aos sacerdotes levitas da antiga aliança, os pastores. Então, você teria que dizer isso. Quem deveria compor as músicas, se fosse possível admitir cânticos não inspirados no culto solene na nova aliança, você limitaria isso à escrita somente por parte daqueles que Deus separou para conduzir o culto solene. Percebe? Eu quero dizer que se você for aprofundar a questão e começar a retirar as bases, não, o cântico não precisa ser inspirado. Não, tem que ser de acordo, a fidelidade tem que ser de acordo com o que a revelação nos deu. Tudo bem, pode até ser várias pessoas distintas, mas espera aí. Não eram várias pessoas distintas escrevendo música. Deus separou um grupo específico para fazer isso. Um grupo específico. Eu pergunto a você, onde, na nova aliança, você encontra um grupo específico separado por Deus para fazer isso? Como eu levantei de manhã a questão. Não apenas o fato de que Deus não fez isso por meio dos apóstolos, ou seja, escrever cânticos inspirados e compilá-los num livro só, tendo um saltério da nova aliança. Ele não fez isso. Mas não apenas ele não fez isso, ele nem mesmo dotou apóstolos ou outros com um dom de salmodia, no sentido de composições não inspiradas. Ele não fez isso. Então, como é que você pode encontrar base no Novo Testamento para isso acontecer? Para isso ser feito? Se o padrão da antiga aliança era um grupo específico, designado por Deus, preparado pelo Senhor, ordenado pelo Senhor como seus oficiais e, mais do que tudo, inspirados em suas composições para apresentar isso a Deus, como adoração a Deus. Dito isso, avancemos nos demais argumentos. Lamentavelmente, meus irmãos, e talvez para você seja uma surpresa isso, e eu espero que seja para pelo menos alguns aqui, há quem argumente, no afã de refutar a salmodia exclusiva, a favor, ou melhor dizendo, contra, colocando isso de uma categoria melhor, para ficar mais claro para você, contra o cântico dos salmos em si. Sim, há quem afirme, e isso estou falando de pastores, de teólogos, que o cântico dos salmos não é algo requerido pela Bíblia. Há pastores que argumentam dessa forma. A Bíblia não ordena o cântico dos salmos. Eles não dizem com isso, pelo menos pensando em alguns aqui em minha mente, que os salmos não podem ser cantados de forma alguma. Não é essa a ideia. Mas o que eles estão dizendo é que o princípio regulador do culto não ordena de forma específica que os salmos sejam cantados. Eles até podem ser cantados, mas não há uma ordem para que isso aconteça. Em outras palavras, o princípio regulador não requer obrigatoriamente que o culto tenha salmos sendo entoados ao Senhor. Mas à luz do que nós ouvimos pela manhã, creio eu que já é suficiente para você entender que esse tipo de fala é um atentado frontal contra o princípio regulador do culto. Não há nenhuma dúvida que, de fato, Deus prescreveu os salmos para serem cantados no seu culto solene. E além disso, eu falei para vocês pela manhã e agora a gente vai ver isso na prática, de ponto por ponto. A salmodia exclusiva, ela preenche todos os requisitos relacionados ao princípio regulador. Veja isso. Em primeiro lugar, há mandamento específico para cantarmos os salmos. Vá lá para o Salmo 105. Salmo 105, versos 1 e 2. Salmo 105, versos 1 e 2. Veja. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos.
narrai todas as suas maravilhas. Volte um pouquinho, Salmo 95. Tem muitos textos, a gente vai ver só esses dois para você ver isso como é muito explícito na palavra de Deus. Salmo 95, verso 1 e 2 novamente. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Mais uma vez você vê de forma intercambiável ações de graças aparecendo com ordenando a cantar salmos. Então veja, o que o princípio regulador ele nos ensina? Que é necessário que haja um mandamento específico. Então há um mandamento específico. Até aqui você está acompanhando e deve estar entendendo, mas espera aí, pastor, aí não é exclusividade, ok, nesse momento que eu estou falando aqui, mas vá juntando esse argumento e observando como ele vai se fortalecendo ao longo da minha fala. Há um mandamento específico. Segundo lugar, o Cântico dos Salmos, ele foi, ou no caso, o próprio saltério foi designado por Deus para ser cantado. Pelo próprio título do livro dos Salmos, como já ouvimos várias vezes, o livro dos louvores, e os títulos que aparecem em vários salmos, apontam para o fato de que todos esses salmos reunidos, eles deveriam ser usados como um inário, ou seja, a própria designação, eles terem sido escritos e juntos ali, reunidos para serem cantados pelo povo. A sua designação mostra também que eles deveriam ser cantados. Terceiro lugar, há exemplo histórico, ou, como eu falei pela manhã, exemplo bíblico histórico. Vá lá para Crônicas mais uma vez. 1 Crônicas, capítulo 16. O texto que foi lido no início do culto. Só o versículo 2. 1 Crônicas, versículo de número 7. 7. Naquele dia, 1 Crônicas 16, 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Veja, isso vai lançar luz também para o que eu vou falar no próximo domingo. A palavra que aparece aqui, na sua tradução, hinos. Hinos. E aí você tem a descrição do verso 8 até o verso 36 de um salmo sendo cantado. Na verdade, aqui você tem alguns salmos sendo cantados. Você tem partes de pelo menos 3 salmos aqui. 96, 105 e 106 sendo cantados. O que é isso? Como vimos pela manhã também, Esdras capítulo 3, Neemias capítulo 12. Em outras passagens bíblicas, Esdras, Neemias, Crônicas, em outras passagens bíblicas, você tem o povo de Deus cantando salmos. Veja a diferença do argumento. Você tem mandamento direto, cantem salmos. Você tem o fato de que o livro em si foi designado para ser cantado, e você tem o fato também de que há testemunhos, relatos bíblicos do povo cantando salmos. O que é isso? É exemplos bíblicos históricos. O povo cantou os salmos. O nosso texto, que eu ainda não exegetei, é Efésios 5,19, no mínimo, você tem que afirmar que Paulo ordena pelo menos isso. Cantem salmos. Ainda que ninguém vá para a exclusividade dele, no mínimo tem que admitir que há uma ordem para se cantar os salmos em Efésios 5,19. O exemplo de Cristo, dos apóstolos, é abundante, meus irmãos. Abundante. Exemplos bíblicos históricos. Você olha para o relato bíblico e vê, o povo cantou na antiga e nova aliança salmos. Acerca disso, um autor diz: são de fato numerosas indicações nas Escrituras de que os salmos ou seus similares inspirados de então eram não somente utilizados pelo cântico levítico antes do povo de Deus, mas também diligentemente ensinados para as pessoas comuns. E aí vem um outro argumento que está de forma ainda melhor junta, ele está muito mais próximo do argumento da designação, que é o fato de que ele foi fixado no cânon. E eu não sei se você percebe a força de um argumento como esse. Esse inário foi fixado no cânon. Pense no processo que eu já relatei para vocês. Durante séculos, esses hinos foram escritos. E houve um período
no período, como eu já citei várias vezes, de Esdras. Talvez ele tenha sido esse compilador, esse organizador, que esse inário foi assim finalmente organizado e ele foi fixado no cânon. Faz parte, tratado como escritura inspirada, uma coleção de 150 salmos, que por si só, o fato de você ter um inário inspirado e fixado no cânon já é prova suficiente de que ele deve ser cantado. Qual é o argumento aqui? Qual é o ponto aqui do princípio regulador do culto? Dedução, inferência. Lembra, eu expliquei isso pela manhã, mais uma vez, vamos lá. Mandamento específico, Deus ordenando que algo seja feito. Exemplo bíblico histórico, observando o que o povo de Deus fez de acordo com a vontade do Senhor. Terceiro, inferência, dedução, lógica e necessária. Deus mandou compilar um inário, ou colocando melhor, ele conduziu um processo, inspirou toda essa escrita, dessas composições, e foi fixado no cânon. Qual é a inferência disso? Cantem esse inário. Cantem estes salmos. Mais uma vez, o autor que eu cito aqui, que eu já citei pela manhã, ele diz o seguinte: o Senhor nos deu na Escritura um livro completo de salmos inspirados e então nos ordenou a cantar salmos. Ele diz assim: deixe de lado a questão sobre se devemos ou não cantar outras canções no culto. Não é o cúmulo da impiedade e tolice chegar diante de Deus, como se faz, e insistir que não temos obrigação de cantar os singulares salmos que Ele graciosamente pôs em nossas mãos? Poderíamos argumentar que a inclusão de uma coleção de cânticos no cânon da Escritura, sem qualquer indicação dos limites para seu uso, constitui uma ordem divina para usar todo este livro nos serviços do culto. Se o Senhor pôs em nossas mãos um livro de salmos, como Ele fez, e nos ordenou que cantássemos salmos, não temos nenhum direito, sem termos instrução adicional, de excluir aqueles salmos que são postos à disposição da igreja. Um outro autor, nesse caso aqui, um pastor, teólogo, erudito da história da igreja, da teologia histórica, Sherman Sbell, ele diz o seguinte: argumentar que é o fato de pôr um livro de cânticos inspirados no meio do cânon não é significante e não é uma indicação clara de que Deus pretende usá-los na adoração da igreja, seria como argumentar que a composição de um cânon não fornece nenhuma indicação específica de que os 66 livros são aqueles que devem ser usados quando a palavra de Deus é lida na adoração da igreja. Você percebe o argumento aqui? Deus, Ele inspirou toda a sua escritura, desde Gênesis até Apocalipse. Você tem esse cânon completo. Aqueles que dizem assim: o fato de existir um saltério, um inário inspirado e fixado no cânon, isso por si só não prova que Deus quer que cantemos esse saltério. É a mesma coisa que argumentar de que ter um cânon completo não significa dizer necessariamente que Deus quer que a gente use esse cânon. Ora, é óbvio que Deus quer que a gente use. Lembre-se, Deus nos deu raciocínio, capacidade para pensar. Você tem que saber fazer inferências. O inário existe, nos foi dado. Uma vez que isso é verdade, a inferência lógica necessária é, no mínimo, cantem o inário. No mínimo, cantem esse inário. Logo, argumentar contra o cântico obrigatório dos salmos, como eu citei outrora, é afrontar a ordem de Deus. E aqui eu quero que você sinta ainda mais o peso do argumento. A salmodia, sem usar a palavra exclusiva nesse momento, a salmodia, ela preenche todos os requisitos acerca do princípio regulador do culto. Mandamento específico, exemplo bíblico histórico e inferência lógica e necessária. Me apresente qualquer inário que preencha os 3 requisitos. Faça isso. Qualquer cântico que se enquadre na mesma descrição que eu acabei de citar para você. Qualquer um. Que possa preencher de forma satisfatória o princípio regulador do culto. Mostre Deus na sua palavra ordenando cantar no culto solene qualquer outra coisa que não seja o saltério, um mandamento específico. Mostre à igreja
em culto solene, em assembleia solene, adorando a Deus, exemplificando ali pela sua demonstração, cantando outra coisa que não o saltério. Infira de maneira legítima, lógica e necessária, que há outras coisas que podem ser cantadas no culto solene. Siga um desses princípios e veja se você consegue chegar a essa conclusão. Podemos cantar outras coisas além do saltério. Você não vai conseguir chegar. Somente o saltério preenche esses requisitos. E aí, como eu disse, para você sentir a força do argumento, como ele é pesado. A partir desse pressuposto, o que eu estou afirmando aqui é que o saltério ele é obrigatório. Obrigatório. E ainda, veja, sem pensar nesse momento, por enquanto, na exclusividade, nessa minha fala agora. Se ele é obrigatório, então, se Deus ordenou algo, não fazer é o quê? Pecado. Pecado. Se você tem um culto inteiro, onde nenhum salmo é cantado, o que aconteceu? Houve pecado. Deixa eu usar um exemplo de paralelo para ficar mais claro. Deus ordena que no culto a Ele deve existir pregação. A palavra deve ser pregada. Precisa existir exposição bíblica no culto solene. Então, se você não tem uma exposição bíblica no culto solene, houve o quê? Pecado. Porque Deus deu uma ordem e ela não foi cumprida. Volta na questão do cântico. Deus ordenou que os salmos fossem cantados. Então eles são obrigatórios, eles devem ser cantados. Se um culto não teve nenhum cântico de um salmo sequer, então houve descumprimento dessa ordem. Eu pergunto a você, qual hino, qual cântico pode arrogar para si o mesmo direito que o saltério inspirado por Deus e dizer, eu não fui cantado neste culto, logo a palavra de Deus não foi cumprida? Qual hino pode fazer isso? Qual hino pode chegar e dizer, nesse caso, qual compositor de hinos pode dizer, tal cântico, o inário novo cântico, ou então o inário dos batistas, ou seja lá qual for, não foi cantado no culto solene? Qual desses pode dizer, não houve cumprimento do dever divino? Você está acompanhando meu raciocínio? Eu não estou dizendo apenas no sentido agora com relação a poder ser cantado. Eu estou falando quanto a ser obrigatório. Qual hino pode reivindicar isso? Qual inário pode reivindicar isso? É obrigatório ter no culto solene? Não. O que as pessoas vão dizer de forma geral, os teólogos vão argumentar, aqueles que não são salmo exclusiva, é dizer que podem ser cantados. É o que eles vão dizer. Não, a gente pode cantar esses hinos, esses cânticos, a gente pode. E a gente pode, nesse domingo agora, não cantar esse cântico. A gente pode, nesse caso, nesse domingo agora, cantar, sei lá, o hino 60, o 10, enfim. Vai existir uma variação nessa inclusão no culto solene, mas nunca haverá uma fala dizendo assim, nós não cantamos o hino santo, santo, santo nesse domingo, logo nós pecamos. Não, a gente pode cantar esse domingo, mas a gente pode cantar um outro nesse domingo. Nenhum hino, nenhum inário pode dizer isso, pode reivindicar a obrigatoriedade. Você consegue perceber a força disso? Se há um inário que reivindica obrigatoriedade, ele tem que ser cantado, você já percebe a singularidade que ele possui. A singularidade que ele possui. Como dizia Calvino, o saltério, o cântico dos salmos é, sem sombra de dúvida, uma das partes do culto solene. De tal forma que o culto solene, para ser fiel a Deus, precisa ter salmos sendo cantados em nosso meio. Interessante que aqueles defensores, não vou nem entrar muito hoje nisso, mas basicamente aqui, os defensores da salmodia, chamada salmodia inclusiva, alguns têm dito o seguinte, eu tenho lido e ouvido alguns falarem assim, eu entendo, isso pastores dizendo, que na igreja que eu pastorei, ou que eu vou pastorear, enfim, quando eu tiver a oportunidade, os salmos têm que ser cantados sim, todo culto. Eles dizem isso, alguns pelo menos. Ou seja, vem no saltério algum tipo de, pelo menos, primazia.
ele precede os outros cânticos em termos de importância. Pelo menos isso eles conseguem enxergar, alguns deles. E por que eles chegam a esse raciocínio? Pelo menos até aqui. Porque nenhum inário tem o peso que o saltério tem. Agora eu estou falando com relação à obrigatoriedade, tá, irmãos? Não estou nem falando da inspiração, não. Da obrigatoriedade. Só eles possuem esse peso. São obrigados a serem cantados. Além disso, os salmos foram compostos, sim, para servirem como orações, devem ser pregados, mas, como disse certo autor, eles clamam por serem cantados. Cantados. Não é pecado, não está nada de errado, pelo contrário, cumpre também o propósito do saltério de pregar num salmo, no caso do pastor, a leitura bíblica sequenciada no saltério, uma oração baseada no salmo. Isso sim, estamos cumprindo o propósito dos salmos, mas o propósito central dos salmos é serem cantados. Cantados. Tudo que Deus fez foi com um propósito. Ele designou cada coisa no seu lugar, com um fim, com um objetivo. E o saltério, como um inário que ele é por excelência, ele clama por ser cantado. Então não basta pregar os salmos, nem orar, nem ler os salmos, mas cantá-los. É assim que nós cumprimos, principalmente, a ordem de Deus quanto ao seu propósito. Propósito. Avançando. Pela manhã nós ouvimos o modelo apostólico, na verdade começamos a ouvir acerca do culto apostólico, no texto de 1 Coríntios capítulo 14, e eu passei brevemente também em Mateus 26. Vamos mais uma vez para Mateus 26. Lá para Mateus 26, versículo 30. Veja que nesse texto que o Senhor Jesus Cristo institui a ceia, na ocasião da Páscoa, ele canta um hino que eu já expliquei para vocês. Este é um dos hinos que eram cantados no período da Páscoa. Os salmos de Halel. Por que Halel? Eu não vou adentrar muito, está no sermão do domingo passado, mas para você relembrar, é os salmos de aleluia. E é o chamado Halel egípcio, porque esse grupo de salmos é Deus sendo adorado pelo seu povo, pelas maravilhas que ele operou no Egito. O centro desse grupo de salmos encontra-se no Salmo 114. Nós vimos que no Salmo 111, 112, 113, o salmista ele evoca, ele adora a Deus ali, mencionando a palavra aleluia, ou louvado seja Yahvé. E isso segue no 115, 116, 117, mostrando a estrutura da poesia hebraica, onde o centro, no caso 114, é que recebe a ênfase. No 114 você não tem a menção à palavra aleluia, louvado seja Yahvé. Mas este salmo, que é o centro, é o ápice deste grupo. Como eu ilustrei para vocês, é como se subindo uma montanha, louvássemos a Deus, dizendo: louvado seja Yahvé, louvado seja Yahvé, louvado seja Yahvé, pelas maravilhas que ele fez no Egito. E ao descer a montanha, continuássemos cantando: louvado seja Yahvé. Pois bem, estes salmos, por serem salmos relacionados à libertação que Deus proporcionou ao seu povo do Egito, eram cantados especialmente no período da Páscoa. Você sabe muito bem que a Páscoa, o sacramento da Páscoa, era ali comemorada a redenção que o Senhor Deus proporcionou para o seu povo através da morte do Cordeiro. Cristo, em Mateus 26, depois de cear com seus discípulos, ele canta um hino, um destes hinos de Halel. E essa minha afirmação aqui, ela é baseada não meramente em achismo, de forma alguma, mas porque, como eu disse, a própria estrutura do saltério aponta para isso. Esses salmos eram ligados ao que aconteceu no Egito, a libertação, e a tradição judaica mostra que o povo de Deus cantava esses salmos
neste período. Além disso, comentaristas que nem defendem a salmodia exclusiva, muitos deles afirmam a mesma coisa, que Cristo cantou um salmo, juntamente com seus apóstolos. Não seria nenhum absurdo, pelo contrário, era natural. Ele cresceu cantando os salmos. Eles sempre estiveram em sua boca, em seus lábios. Não seria diferente agora. Matthew Henry, ele mostra em seu comentário sobre essa passagem, meus irmãos, que se o Senhor Jesus Cristo e os discípulos tivessem abandonado a prática judaica normal de cantar os salmos depois da comida pascual, provavelmente teria sido registrado nos evangelhos, porque estaria sendo uma prática nova. Mas não é o que acontece. Ele diz assim, Matthew Henry diz o seguinte: o cântico dos salmos é uma ordenança do evangelho. Cristo, ele remover o hino do fim da Páscoa para o fim da ceia do Senhor é a notificação clara de que aquela ordenança deveria continuar em sua igreja. Que como não teve seu nascimento com a lei cerimonial, não deve morrer com ela. Os salmos, por mais que você perceba neles aspectos da lei cerimonial sendo mencionados, como os holocaustos, por exemplo, não significa dizer que os salmos estão atrelados à lei cerimonial, no sentido de que foram resultado dela e devem, como ele diz aqui, morrer com ela, quando ela foi cumprida em Cristo e por Cristo. Não! Cantar salmos é um mandamento moral. Tem a ver com o segundo mandamento da lei de Deus. Adorar ao Senhor Deus, cantar-lhe louvor, adorar ao seu nome por meio de música, e nesse caso, pela música ordenada por Deus. Veja a força que tem também essa prática, esse exemplo de Cristo. Ele canta um salmo na instituição, após instituir a ceia. A ceia. Meus irmãos, o Santo Espírito nos fala que o Senhor da Glória cantou salmos na instituição do sacramento, na nova aliança. Mais uma vez, citando aqui um outro comentarista, diz o seguinte: a salmodia e a ceia do Senhor, ouça bem isso, a salmodia e a ceia do Senhor não são mais separáveis agora do que a salmodia e o ritual da Páscoa o foram nos tempos do Velho Testamento. Assim, não há nenhum exemplo na Escritura que mostre mais claramente do que este a significação permanente dos salmos do Velho Testamento para a igreja do Novo Testamento. Que exemplo mais claro do que esse? Eles eram cantados na Páscoa, e quando a ceia é instituída, veja, a ceia é instituída com qual propósito? Para perdurar até a volta de Cristo. A ceia deve ser ministrada e deve ser celebrada por nós até a volta do nosso Senhor e Salvador. Pois bem, essa ceia, depois de ser a comida, depois de ele comer do pão e beber do cálice, o que acontece? Eles cantam um salmo, mostrando assim que deveria ser entoado esse cântico, esses louvores, até o retorno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impressionante como em nossos dias nós temos cada vez menos cristãos amando os cânticos que estiveram presentes nos lábios do próprio Senhor da Glória. E aqui eu nem estou falando nesse momento, claro, a minha fala toda gira em torno disso, na salmodia exclusiva, mas eu estou falando apenas agora sobre cantar os salmos. Incluí-los na adoração a Deus é um absurdo, irmãos. Um absurdo nós termos igrejas que não sabem nem o que é isso. Não sabem nem que isso é ordenado por Deus, que há exemplo bíblico histórico, que há inferência, que há o legado da história da igreja. Não sabem de nada disso. De nada disso. Como nós somos, pela graça de Deus, privilegiados a cada ceia do Senhor, repetir o seu exemplo. Comemos o pão do seu corpo, bebemos o vinho do seu sangue e cantamos um salmo para Cristo, por meio de Cristo e com Cristo.
se foi o próprio cabeça da igreja que escolheu os salmos divinamente inspirados para o louvor, conforto e edificação, a sua noiva, nós, a igreja de Cristo, não deveríamos fazer o mesmo? Quem somos nós para colocarmos de lado a ordenança do Filho de Deus? Quem somos nós? Mais um exemplo apostólico. Atos capítulo 16. Vá para Atos capítulo 16. E veja o versículo 25. Do Novo Testamento, eu vou trabalhar mais esse texto nessa noite. Um pouco mais nele e partir aqui para uma outra objeção e para a conclusão. Vamos lá, Atos 16, versículo 25. Veja que o texto diz, esse texto também é bem conhecido, que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O verbo usado aqui nessa passagem, meus irmãos, ele pode ser traduzido como cantar hinos, entoar louvores, entoar hinos de louvor. Essa é a mesma palavra usada lá em Mateus 26, versículo 30, acerca do cântico que Cristo ali, ele entoou juntamente com os seus discípulos. Não há aqui uma concordância, digo, de forma geral, entre os comentaristas sobre o que eles estavam cantando ali, mas escute pelo menos o que alguns deles dizem. Há um que diz o seguinte: Paulo e Silas não somente se edificavam e fortaleciam, mas também deixavam um testemunho e fonte de encorajamento para os outros prisioneiros que escutavam duas orações e salmos. O comentarista que eu estou citando aqui não defende essa modéstia exclusiva. Há um outro que diz o seguinte: quem nos eles cantavam, é óbvio, não sabemos, mas os salmos de Davi sempre foram queridos daqueles que sofrem, especialmente daqueles que sofrem injustamente. Há um outro que fala assim: sua adoração consistia principalmente em ações de graças, cuja linguagem eles mais ou menos extraíram dos salmos. E um último que fala assim: orando, cantando ou entoando a Deus, parece expressar não dois atos distintos, mas um único ato lírico de adoração. Ou orando, cantando ou cantando, como uma ou mais passagens do livro dos Salmos, peculiarmente adaptadas e intencionadas ao uso de prisioneiros e outros debaixo de perseguição. Você diz assim, né? Você pode contra-argumentar, mas reverendo, o texto não diz explicitamente que eles cantavam um salmo. Mas vamos lá para a argumentação que você tem ouvido desde o começo, desde amanhã. O livro dos Salmos é o livro ordenado por Deus para ser cantado, obrigatoriamente. Ele cumpre todos os requisitos acerca do princípio regulador do culto. E quando você vai para o Novo Testamento, as palavras que são usadas com relação a cântico, a louvor, são palavras que eu vou trabalhar no próximo domingo pela manhã, são palavras que são usadas também para se referir aos salmos, como a própria palavra salmo, ou então hinos. Os mesmos títulos usados para os salmos. Além disso, tem o fato de que, no contexto da ceia, tem toda uma situação favorável, contextual, que eles já cantavam salmos historicamente. E sendo Paulo e Silas dois homens que foram educados, criados cantando os salmos, e num contexto de sofrimento, de prisão, o que você acha que aqueles homens cantavam a Deus? Qual é a inferência disso? A inferência certamente é, à luz de todo o contexto do Velho Testamento e da prática do próprio Cristo ensinando seus discípulos, é que os discípulos posteriores também cantavam a mesma coisa. Ainda que você diga que isso não tem como fechar a questão, de forma nenhuma isso dá subsídio para se extrair, cantar outra coisa aqui no culto solene que não seja os salmos. Porque o máximo que você vai conseguir chegar aqui é um estado de obscuridade. Assim como você pode dizer o seguinte: pastor, não afirma salmos de forma categórica. Tá, e o que eles cantavam? Você vai dizer o quê? Eles cantavam o quê? Qual é esse seu argumento? Se não eram os salmos, com todas as evidências que você tem apontando para a prática do povo de Deus ao longo da história, deu exemplo do próprio Cristo. Então o que eles cantavam? Você não tem como afirmar também o que eles cantavam. Então, no máximo, a gente chega a uma situação de não sabemos nem um lado nem o outro.
há muito mais base, há muito mais razão para afirmarmos que era um salmo. Porque essa era a prática, irmãos. A gente olha para os nossos dias e quer fazer uma releitura do texto bíblico à luz do nosso contexto atual. A gente vê um número grande de hinos que foram compostos, escritos, vários hinários e várias denominações, e dizemos, tá ali, Paulo tinha ali uma harpinha cristã, tinha um novo cântico ali nas mãos dele. Isso é uma leitura anacrônica e ela é completamente defeituosa. O hinário de Paulo, de Silas e dos demais, era o saltério. Era o saltério. Então sim, eles cantavam os salmos. Os salmos. Para nós irmos ao nosso último ponto de hoje, quero levantar mais uma objeção que é usada por aqueles que são contra a salmodia exclusiva. Alguns argumentam que o cântico em si, ele não é um elemento de culto. Mas, na verdade, você pode enxergar como mais um modo de oração, de ensino, ou até mesmo de exortação. A ideia é que não há um elemento distinto de culto em termos de cantar, de entoar a Deus louvores. E essa tentativa, ou melhor, esse argumento, ele visa atacar a salmodia exclusiva, obviamente, para você poder inserir no culto, através da música, qualquer tipo de coisa. Eu lembro de ter ouvido já de um pastor, de um ex-professor de seminário, que ele, não defensor da salmodia exclusiva, disse o seguinte para mim, certa feita. E eu fiquei bem... achei estranho, no primeiro momento, o argumento dele. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Ele disse assim para mim. Não, eu creio. Não é um argumento igual que eu acabei de citar, tá, irmãos? Mas veja que toca, de certa forma, tem uma certa semelhança. Ele disse assim para mim. Eu creio que o elemento de culto com relação à adoração por meio do canto é o saltério, a salmodia. Nós devemos adorar a Deus com os salmos. Peraí, mas o senhor não defende a salmodia exclusiva. Como é que o senhor está dizendo que é obrigatório, que é um elemento de culto, cantar os salmos? Aí ele diz, e como é que o senhor ainda assim canta outras coisas, admite outras coisas no culto, e coloca na igreja que o senhor é pastor outros cânticos? Aí ele argumentou. Porque a profissão pública, ou a declaração pública de um credo, no caso, a recitação de um credo como o credo apostólico, ele é um defensor dessa prática no culto solene. Isso pode ser feito de forma falada, como também cantada. Veja o argumento, como é sagaz. A gente pode cantar outras coisas no culto solene, através não do elemento cântico, porque o cântico tem que ser dos salmos, olha aí. Mas através de um outro elemento, a declaração pública da fé. Quando você recita um catecismo em público, a confissão de fé. Eu não tenho essa posição é contrária à Bíblia, eu entendo assim, mas isso é uma coisa para outro momento. Então, por essa via, ele insere através do canto outras composições não inspiradas. Veja o subterfúgio. Nesse caso aqui, a tentativa é semelhante de colocar no culto aquilo que não é inspirado por Deus, mas o argumento é, o cântico em si não é um elemento distintivo. E, irmãos, isso é também contrário ao que nós temos ouvido aqui. Os irmãos não têm ouvido desde amanhã que Deus instituiu o canto na sua adoração? Ele mesmo separou músicos para isso e dotou esses homens com capacidade para escreverem de forma inspirada o que ele queria que fosse colocado no culto. Então, sim, cantar a Deus, ter uma parte do culto, o momento do culto que a gente vai parar para cantar a Deus, é um elemento distinto do culto. A gente não pode confundir isso com o momento de orar, de ler a Bíblia, de ouvir a pregação da palavra, de administrar os sacramentos. São elementos distintos. Distintos. A Bíblia claramente coloca assim, cantar é uma coisa. Ainda que a música, nesse caso o saltério, contenha orações e contenha ensino, instrução, ele não é a mesma coisa que está acontecendo agora. O que eu estou fazendo agora é explicar o texto, aplicar a vocês, pregar a palavra. Cantar ao Senhor os salmos não é a mesma coisa nesse sentido que pregar a palavra de Deus, mas contém ensino.
Então, o ato que está acontecendo é adorar a Deus através de música, através da música que Ele ordenou. E nela contém ensino, e nela contém oração. Mas é um elemento distinto dos demais elementos. Além disso, a gente responde a essa questão também, mostrando que esse tipo de fala que afirma que o cântico não é um elemento distinto de culto, ele, assim como outras coisas que eu citei pela manhã, leva a um caos litúrgico, a uma grande confusão na igreja. Pensa a primeira coisa, na primeira questão sobre isso. Se o cântico ele não é algo que é um elemento distinto de culto, logo então ele se encaixaria numa condição, numa categoria de uma circunstância. Por quê? Porque já que eu já tive oração no culto, e ele também serve como oração, já tive instrução pela palavra, logo eu não preciso ter necessariamente cântico através de instrução ou através de oração. Ele já foi cumprido, isso eu quero dizer, através da oração e através da instrução pública. Então, você pode ter um culto sem nenhuma música e ainda assim esse culto ser fiel. Seria esse o raciocínio. Logo, nenhuma igreja poderia ser admoestada por um presbitério que ela abandonasse a música de uma vez por todas. Não haveria argumento para o presbitério admoestar essa igreja. Situação hipotética. O conselho da igreja decidisse a partir de hoje: nós não mais teremos música na igreja presbiteriana Betel. De hoje em diante, nunca mais. Não teremos mais música. A música não é um elemento distinto do culto. Nós já podemos estar fazendo orações, instrução da palavra, o que ela cumpre também, mas ela não é necessária para isso. É algo circunstancial. Percebe o absurdo que esse argumento chega quando você raciocina dessa maneira? É como se alguém estivesse dizendo o seguinte, aqui citando um autor indiretamente, o reverendo Brian Shirtley, diz o seguinte: seria como você disciplinar uma igreja que ela escolhe bancos de madeira ao invés de cadeiras de plástico. Não é circunstancial. Pode ter como pode não ter. Então, se é uma coisa que não é um elemento ordenado por Deus, se Deus não disse, tem que existir música no culto prestado a mim, se não é um elemento ordenado pelo Senhor, é circunstancial. Se é circunstancial, pode ter como pode não ter. E se a igreja deixar de ter, não pode estar sendo tratada como alguém que está pecando. Porque é opcional. O grande problema, ou melhor, um dos problemas, é porque as pessoas não são consistentes com seus argumentos. Às vezes isso é bom no sentido pragmático da coisa, porque não chegam a erros tão deploráveis pelo seu raciocínio ruim. Mas se fossem consistentes com os argumentos, chegariam a situações ainda piores. Ainda piores. É interessante que quem argumenta assim, mesmo quem argumenta assim, num culto da igreja de um pastor desse, certamente você terá um momento de orar, de cantar, de ler a Bíblia. Ainda que seja uma liturgia não tão fiel, mas ainda assim existem distinções que são feitas. Ora, pensar em tirar a música da igreja em nossos dias, de forma geral eu digo isso, é um absurdo. Tire o púlpito. Leve nossas Bíblias, mas jamais tire a nossa música. É o que eles dizem. Essa é a ode entoada por eles. Mexa na música. Então, como ela não é um elemento distinto, pela própria prática deles, eles acabam se contradizendo. Sim, eles tratam como elemento distintivo, sim. E é, de fato. E aí vem, que eu quero citar a nossa confissão de fé, acerca do que é circunstância de culto. Isso é importante para você entender. Porque esse argumento ele é baseado nessa ideia de que é mera circunstância. Mas escute o que a nossa confissão de fé fala sobre a circunstância de culto. Essa é a definição teológica reformada do assunto, mais precisa. Nossa confissão de fé, seu capítulo 1, seção 6. O completo conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e salvação, fé e vida do homem,
ou está expressamente declarado na Escritura, ou pode ser deduzido dela por consequência boa e necessária, ao que nada em tempo algum se acrescentará a ela. Entretanto, reconhecemos que há algumas circunstâncias concernentes ao culto a Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, que devem ser ordenados pela luz da natureza e prudência cristãs, de acordo com as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Ou seja, quando a nossa confissão de fé fala sobre as circunstâncias do culto comuns às ações e sociedades humanas, ela está se referindo a questões que não são essencialmente religiosas, como as cadeiras, as luzes, a hora de se reunir, a duração da reunião. Isso é circunstância de culto. Eu tenho um colega, pastor, que se formou no seminário e ele escreveu a sua monografia sobre esse assunto importantíssimo, circunstâncias do culto solene. E a nossa confissão de fé, de forma muito sábia e precisa, ela coloca isso aqui, mostrando para nós o princípio da coisa. Ela não vai tratar a questão de forma exaustiva, porque não tem como. Há muitas circunstâncias de culto. Deus determinou os elementos específicos que devem existir no seu culto. E aquilo que não faz parte do culto como elemento é circunstancial. Pode ter, como pode não ter. Pode ser de uma forma, como pode ser de outra forma, seguindo os princípios aqui da prudência cristã. Pois bem, eu pergunto a você, cantar louvores a Deus é circunstancial? É algo comum às ações e sociedades humanas? Pregar é? Orar é? Não, não é. É claro que cantar louvores a Deus também não é algo circunstancial, é algo ordenado e regulado por Deus, pela sua palavra. Portanto, meus irmãos, também se aplica ao próprio cântico dos salmos. Citando aqui agora alguns outros teólogos que também falaram sobre isso. Escute o que George Gillespie falou acerca disso. Ao lado de tudo isto, não há nada que pertença ao culto a Deus que tenha sido deixado às determinações das leis humanas, além das meras circunstâncias, as quais não têm qualquer santidade em si. Nenhum outro uso e louvor no que é sacro, além do que tem no secular, não sendo sequer especificadas na Escritura, porque são infinitas. Contudo, as cerimônias de significado religioso, tais como a cruz, o ajoelhar-se, a túnica, dias santos, bispado, etc., que não têm nem uso e louvor, exceto somente na religião, que também eram mais facilmente determinadas, ainda que não sendo, dentro daqueles limites que a sabedoria de Deus fixou em sua palavra escrita, tais coisas Deus nunca deixou à determinação de qualquer lei humana, ou seja, não são circunstanciais. Outro teólogo também da Assembleia de Westminster, Samuel Rutherford, diz o seguinte: por ações ou meios de adoração religiosa ou circunstâncias físicas não morais nem religiosas, como sendo o púlpito de pedra ou de madeira, o sino desse ou daquele metal, a casa de adoração desse ou daquele jeito. Isso são questões circunstanciais. O puritano William Ames escreveu: as circunstâncias externas são todas aquelas que pertencem à ordem e à decência, que todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Porém, a regra geral destas que estão sendo ordenadas é que seja feito para maior edificação. Desta natureza são as circunstâncias de lugar, tempo e semelhantes, que são comuns nos ajuntamentos religiosos e atos civis. Portanto, embora tais circunstâncias venham a ser chamadas de ritos e cerimônias religiosas ou eclesiásticas, contudo, elas nada têm por natureza que seja própria religião e, portanto, o culto religioso não consiste propriamente delas. Sim, você pode ter um culto sem mobília, todo mundo em pé, sem iluminação, sem ar-condicionado, sem nada disso, e ainda o culto se manter, porque o culto não depende dessas coisas, das circunstâncias. Mais um puritano, John Owen, diz o seguinte: é dito que os homens nada podem acrescentar à substância da adoração a Deus, mas que eles podem ordenar, dispor e apontar as coisas que pertencem ao modo e às circunstâncias desta adoração, isto é, tudo quanto é feito na prescrição da liturgia. Das circunstâncias da e na adoração a Deus, nós temos dito antes e distinguido o que pretendemos,
que não é fazer distinção das coisas que Deus, onde elas mesmas não são distinguíveis. Nada há realmente que em toda a sua natureza seja apropriada para o sentido geral das coisas circunstanciais, caso tenha sido apontada por Deus para a sua adoração, pois desse modo torna-se parte da substância deste culto. Nem pode qualquer coisa que é assim apontada ser de qualquer modo feita uma circunstância de sua adoração. Você não pode confundir aquilo que é elemento, aquilo que é substancialmente, essencialmente ligado à adoração com aquilo que é circunstancial. Então você também tem uma grande confusão. Cantar louvores a Deus não é circunstancial, é ordenado pelo Senhor. Ordenado pelo Senhor. E aqui, estou de fato concluindo o sermão de hoje. Por que eu enfatizei tanto essa questão de entender, pelo menos basicamente, a diferença entre aquilo que é elemento e o que é circunstância? Porque é sobre um argumento como esse, tratando como circunstancial aquilo que não é, mas é de caráter religioso, como o Cântico dos Salmos, que muita coisa que Deus não ordenou entra na igreja. É circunstancial ter teatro e dança no culto solene. É circunstancial, porque a gente pode ensinar através da encenação, através da dança, a gente pode ensinar, a gente pode instruir. É circunstancial, e cabe a liberdade de qualquer um guardar o calendário litúrgico ou não. Eu posso, de acordo com a minha liberdade cristã, dentro das circunstâncias, celebrar esta e aquela data do calendário litúrgico, porque é circunstancial. Não é de caráter religioso, ligado à adoração a Deus. Nesse caso, que eu citei por último, falsa adoração. Estes são os argumentos, é por aqui que entram essas coisas, irmãos. Sem saber fazer direito a distinção do que é de fato adoração a Deus, o que Ele prescreve, e aquilo que é meramente circunstancial. Não, essas coisas que eu citei não são circunstanciais. Uma vez que você insere novos elementos no culto solene, isso não é circunstancial. Isto é corrupção do culto a Deus. Isso é fogo estranho. Isso é fogo estranho. Citando aqui de forma direta, mais uma vez agora de forma direta, Brian Shirtley diz o seguinte: quando eminentes presbiterianos e puritanos do passado cuidadosamente delinearam as diferenças entre as circunstâncias do culto e as partes ou elementos de culto, eles frequentemente estavam refutando a noção antibíblica com respeito ao culto defendida pelos teólogos episcopais. Lamentavelmente, meus irmãos, hoje em dia nós temos a nossa igreja, a igreja presbiteriana, sendo associada com práticas da tradição episcopal. É impressionante como nós temos a associação em nosso meio com o fazer imagens se quebra o segundo mandamento. Como se essa fosse uma característica do presbiteriano. Quando nós, em nossos catecismos, em nossas doutrinas, rejeitamos isso. E há quem defende em nosso meio isso como algo meramente circunstancial. Para a instrução da igreja, dos pequeninos, é o mesmo argumento. Essencialmente é a mesma coisa. Ou então defendem vestes e paramentos litúrgicos para o ministro e para a igreja como um todo, como isso sendo algo ligado ao presbiterianismo. E não é. Ou então ter um calendário inteiramente preenchido, ou pelo menos parte dele, e ali você ter festas e mais festas na igreja, celebrando várias datas da cristandade como uma marca do presbiterianismo, e não é. Nós rejeitamos essas coisas. Isso foi dito lá atrás. Eu não estou fazendo nada novo para vocês. Talvez seja novo para alguns de vocês, mas isso não é novo com relação à história. Assim espero poder ensinar ainda por mais tempo acerca disso. Não é novo. Você pode até tentar defender certas práticas litúrgicas que você entende serem bíblicas, mas não defenda isso usando o nome da igreja presbiteriana. Isso nós não cremos, isso nós não professamos, isso não faz parte da nossa fé. Nós rejeitamos e abominamos essas coisas. Abominamos. Nós nos submetemos ao que Deus ordenou. Deus disse o que deve ser feito na sua adoração, no seu culto.
Logo, tudo aquilo que não está ordenado está de forma, consequentemente, está proibido. É o argumento que estão usado desde o começo, desde amanhã, e continuarei em cima dele. Nós não precisamos que Deus tenha dito a sua palavra. Cante somente os salmos e não cante hinos não inspirados. Basta que Deus tenha dito, cante os salmos e não tenha dito mais nada. O fato dele ter dito cante os salmos e não ter dito mais nada, já nós temos uma proibição. A proibição baseia-se no fato de que ele deu uma ordem a ser cumprida. E nós cumprimos o que ele ordena. É assim que nós cremos. É assim que nós cremos. Deus nos ajude, meus irmãos, a nós perseverarmos nisso. A continuar compreendendo o porquê que nós cantamos os salmos e os salmos somente. Próximo dia do Senhor, se Deus quiser, entrarei no versículo 19, propriamente dito, mas ainda também tratando de algumas objeções que são levantadas acerca da salmodia exclusiva e procurando respondê-las. Também tratarei com vocês acerca da suficiência do saltério, ainda vou falar sobre isso. E sim, abordarei também a prática do canto dos salmos ligada à própria piedade cristã. Isso tudo será tratado ainda, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, pela manhã e à noite. Que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por falar conosco e nos ensinar. Por nos deixar claro, ó Deus, diante dos nossos olhos, o fundamento, de maneira direta, o mandamento do Senhor, o exemplo bíblico histórico, a designação do Senhor, a fixação do cânon, ó Deus, o modelo apostólico, pelo menos parte dele nós vimos hoje. Tudo isso, ó Deus, e as objeções respondidas, pelo menos parte delas também, acerca do porquê que nós cantamos este inário no culto solene. Foi porque o Senhor nos deu. O Senhor nos deu e assim ordenou que nós cantássemos. Faz o teu povo, ó Deus, aprender a amar os salmos. Primeiro conhecê-los e também amá-los. Amá-los de todo o coração, sabendo que é a tua palavra revelada, inspirada, que foi dada a nós e é suficiente, contendo nela tudo o que precisamos para adorar ao Senhor como o Senhor mesmo requer. O Senhor se deleita nessa adoração. Nos faz também nos deleitarmos em adorar o Senhor como o Senhor ordenou. Em nome de Jesus. Amém.